Hoje nós vamos falar de um tema bastante profundo e eu confesso a vocês que essa palavra, ela mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração e eu acredito que todos que estão aqui presentes e aqueles também que posteriormente vão ouvir essa mensagem gravada estão passando por algo similar, parecido ou talvez praticamente igual ao que nós vamos passar para vocês. E o título da mensagem de hoje é: o que significa a cruz? Qual que é o significado da cruz para as nossas vidas? Eu sei que quando falamos em cruz dentro do cristianismo, é a mesma coisa que falar em bola para jogador de futebol. É a mesma coisa que falar em prancha de surf para surfista. Porque a cruz, ela é um elemento que faz parte da vida cristã. Na verdade, alguns professores de teologia, alguns pastores, eles até recomendam que toda pregação ela tem que passar pela cruz. A gente tem que falar de cruz. E hoje nós vamos falar justamente da cruz, mas tentando trazer aqui um outro viés, uma outra abordagem. Eu sei que você já ouviu falar muito sobre a crucificação, da simbologia do cordeiro, que foi colocado como sacrifício para pagar o preço dos nossos pecados, os pecados da humanidade. Mas a cruz ela vai além desse significado. A cruz ela vai além do que aquilo que às vezes nós lemos ali nos evangelhos, através de algumas cartas de Paulo. Paulo, inclusive, é um dos apóstolos que ele traz uma revelação diferente a respeito da cruz. Paulo ele era um apóstolo diferenciado, ele não apenas viu a cruz de uma forma diferente dos demais, como ele também viu a questão da paternidade diferente dos demais. E você já assistiu filmes a respeito da crucificação, inclusive tem um que eu acredito que seja o mais famoso, aquele produzido pelo Mel Gibson, que cenas muito fortes da crucificação, e eu acredito que tenha sido realmente dentro daqueles padrões, daqueles moldes, o sofrimento de Cristo. E nós temos alguns textos, na verdade todos os evangelhos falam a respeito da crucificação, mas eu quero ler com vocês, para a gente introduzir esse tema, Mateus 16, 24. Esse é o mesmo texto que a gente encontra em Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23 também, que vai falar a respeito da crucificação. Claro que existem muitos textos, esse aqui é um texto apenas para que possamos nos nortear e entender a construção que Deus quer fazer hoje nas nossas vidas. Mateus 16, 24. Ainda bem que é um avô, não é? Então nós vamos entender hoje como que nós vamos discernir a cruz sobre o ponto de vista espiritual, sobre a revelação espiritual que existe por detrás da cruz. E aí, Mateus 16, 24, vai nos dizer o seguinte: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é interessante porque quando olhamos para a cruz, é automático nós associarmos a cruz a Cristo. Inclusive, alguns estabelecimentos que a gente frequenta, seja estabelecimentos comerciais, públicos, às vezes você vai ver uma cruz nesses locais. E geralmente algumas cruzes vão estar vazias, você vai ver lá o símbolo da cruz, mas em alguns locais você vai ver a representação de Cristo crucificado. Então, essa figura da cruz, ela salta à nossa mente. Toda vida que a gente fala em cruz, a gente automaticamente associa ao Messias. Mas é interessante que aqui o próprio Jesus ele falou o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz. Então, irmãos, esse texto do Evangelho e os demais correspondentes, eles nos trazem aqui um apontamento de que a cruz, ela não serve apenas para Jesus. A cruz, ela não foi apenas destinada a Cristo. Inclusive, historicamente, quando a gente mergulha no assunto de cruz, você vai entender que a cruz, ela não foi inaugurada por Cristo. A cruz era um instrumento de tortura, de punição, que já era utilizada há muitos anos atrás por vários povos e que Roma também adotou como uma forma de punir aqueles que cometiam algum tipo de contravenção da lei. Então, ela era o pior instrumento de punição. Não era uma punição qualquer, não era uma correção. Era uma punição terrível, que inclusive culminava na morte. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos primeiro olhar para ela sobre o ponto de vista, sobre a ótica humana. O que significa a cruz do ponto de vista social das pessoas que observavam, né, esse elemento? A cruz, ela era o último estágio da vida humana, daqueles que cometeram algum tipo de transgressão. Então, a maioria das pessoas, e eu estou aqui trazendo uma abordagem aberta, não estou falando do povo judeu, estou falando de todos os povos, dos gentios, dos romanos, enfim, todos os povos que ali estavam, a cruz era visto como o final da linha. Era o fim da carreira, né? Era onde a pessoa ali iria ter realmente um ponto final na sua jornada na Terra, independente da sua fé, independente das suas crenças, independente da sua religião. Aquele era o ponto final. A cruz era um símbolo de punição, um instrumento de punição. E a transgressão a qual esses homens cometiam, ela poderia ser legítima, do ponto de vista legal, ou seja, eu não estou falando que a cruz é uma punição legítima, não é isso, mas estou falando que muitas vezes o crime era legítimo. Por exemplo, um latrocínio, alguma agressão mais violenta ou algum tipo de situação que realmente causava naquela sociedade uma repulsa e o infrator ele precisava ser punido. Então, muitas dessas punições elas eram baseadas em questões legais. Porém, essas punições de cruz, elas também eram usadas como um artifício. Ou seja, muitas vezes um líder, quando ele queria abafar um movimento, quando ele se sentia ameaçado, ele pegava alguém, ou essa pessoa que estava incomodando, e a cruz, ela era aplicada como uma correção. Então eu tenho alguém que está me incomodando, eu vou criar aqui algum álibi ou criar alguma situação de transgressão da lei, né? Eu vou apontar algo que essa pessoa fez que na verdade ela não fez, porque o meu objetivo enquanto líder é puni-la. O meu objetivo é calar a voz dela. Então entenda que isso é um comportamento humano. Nós estamos falando aqui da época de Cristo, mas se nós trouxermos essa linguagem para os dias atuais, ela também se aplica. Muitos líderes se incomodam com algumas vozes que são levantadas, e aí, para que seja aplicada uma punição, uma cruz na vida dessa pessoa, ele não precisa do crime de fato. Ele precisa apenas ter a força, o poder do lado dele e atribuir um crime qualquer para que essa pessoa seja punida. Então, não vamos ser aqui romancistas, né? A cruz também tinha esse viés. Muitos líderes usaram da cruz para abafar movimentos, para demonstrar poder, para demonstrar força de uma forma cruel, para que outros não quisessem seguir o exemplo desse que foi punido. Então a crucificação ela era uma forma de exercer poder, manter o domínio e colocar medo
na população. Nós precisamos entender, irmãos, eu estou falando aqui de uma abordagem social, histórica, mas é importante que a gente sempre tente fazer o contraponto espiritual. O que Deus quer falar conosco através disso? E uma coisa interessante é que todo texto retirado do seu contexto, ele vira um pretexto para atender o interesse de uma pessoa ou de um grupo. Então a gente tem que ter cuidado porque a cruz muitas vezes ela tem esse significado. Alguém que está sendo crucificado é alguém que está sendo punido injustamente. Porque alguém usou um texto fora do contexto e usou ele de pretexto, né, para cometer aquele abuso, para cometer aquela punição. Então essa é mais ou menos a visão humana que as pessoas tinham a respeito da cruz. E que algumas, inclusive, têm até os dias de hoje. E aí o segundo ponto, irmãos, que nós observamos na noite de hoje, são os detalhes da crucificação de Cristo. Então nós vimos como que as pessoas enxergavam a crucificação, e agora nós vamos entender quais foram os passos que Jesus passou desde a sua pré-crucificação até a crucificação de fato e após crucificação. Então presta muita atenção nesses eventos, porque daqui a pouco eles vão fazer todo o sentido para a vida de vocês. Os detalhes que antecederam a crucificação de Cristo eu separei aqui primeiro em antes da cruz. E antes da cruz Jesus fez uma refeição com os seus discípulos. Esse foi o primeiro evento pré-crucificação. Por quê? Porque lá em Mateus 26, do 26 ao 30, vai dizer que Jesus ele se reuniu com os seus discípulos para fazer uma refeição, a refeição de Páscoa, e ali ele comentou que ele haveria de ser traído e as coisas a partir de então iriam piorar. A coisa iria começar a mudar de figura. Até então eles caminhavam com Jesus, eles acompanharam os milagres de Cristo, eles viveram coisas tremendas, mas agora é a anunciação da traição e o prenúncio do Cordeiro Pascual, o Cordeiro enviado por Deus que iria ser sacrificado pelo pecado do povo. A gente sabe que no Antigo Testamento, na cultura judaica, o cordeiro na Páscoa ele era sacrificado para que os pecados daquele povo fosse aspergido, fosse resolvido diante de Deus através do cordeiro. E aí Jesus agora, ele é essa figura que vem para substituir de forma definitiva esse sacrifício. E aí o interessante é que nesse jantar, onde Jesus está com as pessoas próximas a ele, pessoas que conheciam a sua vida, pessoas que andavam na sua intimidade, Jesus então lava os pés dos seus discípulos. Esse relato ele não está nos evangelhos de Marcos e Lucas, mas ele está de Mateus, né? Mas ele está no evangelho de João. João ele é detalhista nesse aspecto. E ele fala que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Inclusive, ele lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que haveria de traí-lo. E ali Jesus também anuncia que seria traído, lá em Mateus 26, 23. Ele vai dizer que aquele que bebe desse cálice há de me trair, ou seja, ele está aqui dentro, está no nosso meio. Então, irmãos, vão anotando essas informações aí na sua mente, porque nós estamos reconstruindo as etapas do processo de crucificação de Cristo. Após a ceia, o que acontece? Jesus, então, teve um momento de refeição, repartiu o pão, repartiu ali o cálice de vinho, né, da nova aliança, e aí ele vai para o Getsemane, ou Getsemane, como alguns pronunciam.
E o Getsemane, ele é um monte onde Jesus ele leva alguns discípulos ali com ele para estar em oração. Nesse momento, Jesus ele fica sozinho em oração, porque os discípulos foram tirar um cochilo. Imaginem, encher o bucho, né, como diz lá na minha terra, encher o bucho de comida, de bebida. Então, eles foram dormir. E Jesus ele foi orar ao Pai. E Getsemane significa justamente o local de prensa, né? É um nome muito interessante para esse momento da história de Cristo. E Cristo, durante essa oração, onde ele está conversando com o Pai, ele abre o seu coração e ele demonstra a angústia que ele estava sentindo. Ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus falou o seguinte, eu não quero passar por isso, Deus. Eu não quero passar por isso, meu Pai, mas, acima de tudo, eu quero que seja feita a sua vontade. Por mais que vá ser um processo doloroso, dolorido, complicado, eu quero fazer a tua vontade. Depois disso, Judas Iscariotes ele chega até o jardim com a multidão armada e ele beija Jesus. Então, nesse momento, irmãos, Jesus ele é preso. Nós estamos aqui reconstruindo as etapas, os passos de Jesus até a crucificação. Então, nesse momento, ele é preso. E aí, depois, Jesus passa por 2 tipos de julgamento. O primeiro julgamento que ele passa, ele é um julgamento religioso. Porque os fariseus, os mestres da lei, acusaram Jesus de afirmar ser o Filho de Deus. Então, aqueles que deveriam acolher Jesus, aqueles que deveriam receber a Cristo como Salvador, porque Cristo não era uma figura, vamos colocar assim, não era uma figura desconhecida, porque já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Isaías foi o que mais profetizou a respeito do Messias, mas ainda assim, esse povo não recebeu. Pelo contrário, além de não receber Jesus, eles julgaram Jesus. O desejo daqueles homens, daqueles líderes, era que Jesus fosse realmente crucificado. E aí, dentro desse julgamento religioso, Jesus ele é levado para o julgamento civil. Pela manhã, Jesus ele é levado a Pilatos, que não encontra culpa nele. Pilatos olhou para Jesus e falou assim, poxa, mas não tem nada nesse homem para condená-lo. Pilatos não se sentia nem ameaçado, irmãos, por Jesus. Porque se ele se sentisse ameaçado, ele vai dizer assim, não, realmente ele é culpado. Vamos botar um freio nesse cara, vamos apagar ele da face da terra, vamos acabar com esse movimento que ele está fazendo. Mas não, Pilatos não achou culpa. Mas para agradar a multidão, Pilatos envia Jesus a Herodes, que também não o condena. Herodes também não viu motivos para condená-lo, mas ele devolve a Pilatos. Não sabia o que fazer, falou a Pilatos, você resolve, eu não tenho o que fazer com esse homem. Sob pressão, Pilatos sentencia Jesus à crucificação. Todo o texto, tirado do seu contexto, vira um pretexto para atender o interesse de uma pessoa ou de um grupo. Então, esses homens religiosos usaram de um pretexto, ou seja, que Jesus estava blasfemando por dizer que era filho de Deus, quando na verdade ele o era. Jesus era e é o Filho de Deus. Mas eles fizeram uma manobra para poder crucificar a Cristo. E aí, irmãos, começa o processo que antecede ali a via crucis, a via dolorosa. Jesus ele é brutalmente açoitado, ele recebe uma coroa de espinhos e ele é zombado com o título de rei dos judeus. É nesse momento que, de fato, Jesus começa a sofrer as consequências dessa crucificação, no sentido de ser exposto, no sentido de ser menosprezado, no sentido de ser ridicularizado,
no sentido de ser causado nele um sofrimento. Um sofrimento que não refletisse apenas nele, mas também nos seus seguidores, para que ele servisse de exemplo, para abafar a voz daqueles que caminhavam com ele, que acreditavam na sua mensagem, que acreditavam na sua missão e que verdadeiramente acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Depois disso, nós temos o período da crucificação. Aqui até então está antecedendo a cruz. E aí nós temos o período da crucificação. E na crucificação nós entendemos e observamos que Jesus ele carrega a sua cruz até um lugar chamado Gólgota. No caminho, Simão de Cirene é forçado a ajudá-lo. Irmãos, toda pessoa que era crucificada naquela época, ela era exposta num local que fosse o mais visível possível. Ou seja, onde mais pessoas pudessem ver aquela humilhação, aquele martírio. Então, ele era colocado ali. E Jesus foi colocado ali no Gólgota, onde praticamente ali a cidade de Jerusalém conseguia enxergar ele. Todo mundo conseguia enxergar a sua crucificação, a sua humilhação. Quando ele passa ali pela Via Crucis, ele passa pelo lugar que é mais movimentado em Jerusalém. É como se houvesse uma crucificação hoje, só a título para a gente poder dimensionar, se tivesse uma crucificação, por exemplo, em Balneário, essa pessoa iria passar pela Avenida Atlântica. Por quê? Porque é o local mais frequentado, ou talvez a Avenida Brasil, que é o local mais frequentado, onde ele é mais exposto, é onde mais pessoas vão observá-lo. Porque uma das características da cruz é realmente trazer exposição, é trazer vergonha. Por isso que os crucificados, geralmente, eles eram colocados sem roupas, que é justamente para mostrar a vergonha, para expor o ser humano ali ao ridículo, né, na sua condição mais íntima, mais desarmada possível, mais vulnerável, sem nada cobrindo, sem nada protegendo. Então essa é a crueldade da crucificação. E aí nesse caminho nós encontramos a figura de Simão de Cirene. É como se Deus soprasse um pouco de alívio sobre a vida de Jesus e falasse, olha, eu vou colocar aí alguém, né, para te ajudar, pelo menos em parte da caminhada, para que você tenha um pouco de alívio, tenha um pouco de oxigenação, um pouco de respiro. Jesus ele é pregado na cruz entre dois ladrões. E enquanto isso, soldados dividem suas vestes e lançam sorte por sua túnica. Então, novamente, o objetivo aqui dos líderes é fazer o quê? Com que Jesus seja exposto ao ridículo, mas também que ele seja associado a pessoas que realmente tiveram a contravenção da lei. Então, uma forma da liderança dos políticos, dos líderes, da polícia, enfim, às vezes validar uma sentença é colocar uma pessoa que é inocente do lado de pessoas que são culpadas para dizer, olha, ele é culpado. A imagem que fica fixada de Jesus no meio de dois ladrões, olha, ele é culpado também. Ele não está ali à toa, ele precisa pagar esse preço. E depois disso vem o quê? Vem horas de agonia até o momento que Jesus ele se rende e morre. A cruz, irmãos, não é um método de execução criado para que a morte seja rápida. Existem outros métodos para que a morte seja instantânea, que naquela época, ou aqui em épocas próximas, se utilizava, como por exemplo a guilhotina. A guilhotina é rápido, arrancou a cabeça do corpo, acho que a pessoa nem sente dor, ela já apaga ali e já morreu.
Existem outros métodos. Aqui no nosso país, a gente, graças a Deus, não temos pena de morte. Outros países adotam a pena de morte, que ela é feita através de inalação de produtos químicos ou a injeção, né, de produtos químicos, onde a pessoa também ela não sente dor. Praticamente ela vai dormir e não vai acordar mais. Mas a cruz não. A cruz ela foi feita para gerar dor, para gerar agonia. E algumas das pessoas que eram crucificadas demoravam horas e às vezes ela passava até mais de um dia para morrer, dependendo da forma que ela tinha sido crucificada. Então pensa numa situação de agonização do corpo, principalmente a parte respiratória, né? Alguns médicos, alguns estudiosos relatam que era muito difícil de respirar na cruz. Era complicado manter-se naquela posição, com os braços esticados, amarrado com o peso do corpo ali em pregos, nas mãos, nos pés. Então, realmente é uma situação que a gente não deseja para ninguém, nem para a pior pessoa que a gente pensar que existe, a pior pessoa do mundo, a gente não deseja isso para ninguém. Mas isso foi o que aconteceu na crucificação de Cristo. E aí nós temos o quê? O momento, o pós-crucificação. Na pós-crucificação, Jesus de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus a Pilatos e sepulta em um túmulo novo. E aí Nicodemos, o mestre lá, o fariseu, ele ajuda então na preparação do corpo de Jesus. Naquela época, o que acontecia? Quando uma pessoa era crucificada, depois que ele morria, ele praticamente ia ter 3 destinos. O primeiro destino era as pessoas deixarem o corpo dele crucificado. E esse corpo ele servia como alimento para as aves, né? Se ele não estivesse muito longe do solo, alguns animais também iriam ter acesso a se alimentar daquele corpo. Então, esse era um dos destinos da crucificação. Um outro destino era o quê? Aquele corpo ele era liberado pelas autoridades para ser zombado. Ou seja, algumas pessoas poderiam pegar aquele corpo e zombar, e sair com aquele corpo pelas ruas, né, e sair chutando, e sair fazendo as maiores barbaridades possíveis com aquele cadáver. Não bastasse já a exposição da cruz, a agonia da cruz, o cadáver também não era respeitado. Ele poderia ser profanado pelas pessoas. E o terceiro destino de um corpo crucificado era o que aconteceu com Jesus. Às vezes as autoridades liberavam para que a família pudesse velar aquele corpo, pudesse enterrar aquele corpo. E um outro fato interessante, irmãos, também da cruz, que muitas pessoas às vezes não sabem, é que durante a crucificação de um homem, e é importante vocês saberem que mulheres também foram crucificadas naquela época, quando uma pessoa era crucificada, muitas vezes, quando ela estava lá pendurada no madeiro, as autoridades pegavam os parentes próximos, às vezes o cônjuge, o filho, parentes próximos que estavam ali observando, e eles maltratavam, eles agrediam os parentes, que era para causar ainda mais sofrimento na vida da pessoa que estava morrendo. Ou seja, o cidadão ali já está crucificado, já não tem mais o que ser feito, já está sofrendo, e eles ainda geravam um sofrimento maior, né, punindo alguns parentes, alguns familiares próximos que estavam ali na crucificação. E é interessante nós observarmos isso e entender por que alguns dos discípulos, na verdade a maioria dos discípulos, não acompanhou a crucificação de Cristo. Porque muitos provavelmente estavam com medo de receber também uma punição. Muitos estavam com medo de sofrer, de serem agredidos, enfim. Depois que o corpo de Jesus, né, ele é ali então velado no sepulcro, os líderes religiosos eles pedem a Pilatos que coloquem guardas no túmulo para evitar que os discípulos roubem o corpo e aleguem ressurreição.
Irmãos, Cristo não teve nem paz depois que morreu. O medo dos líderes religiosos era tão grande de que o que ele estava falando era verdade, de que ele era o Filho de Deus e como Filho de Deus ninguém poderia matá-lo, porque Deus não se mata, que eles pediram então para que os guardas fossem colocados para vigiarem, para evitarem qualquer tipo de situação onde alguém pudesse roubar os corpos, o corpo na madrugada, e aí alegarem que ele ressuscitou. Então Pilatos providencia os guardas e eles ficam lá de plantão, cuidando do sepulcro de Jesus. E aí é o interessante que a crucificação ela termina como? Ao amanhecer do domingo, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, irmãos. Um anjo, ele rola a pedra do túmulo e o Senhor aparece às mulheres e aos discípulos. Então, mesmo ele passando pelo processo de crucificação, mesmo ele passando por todo esse sofrimento, mesmo colocando guardas para guardar o seu corpo, para que não fosse roubado, ainda assim, a morte não foi capaz de segurar Jesus. Amém? Então nós chegamos até aqui a uma construção da cruz sobre o ponto de vista humano, a ótica humana, como que os homens enxergam a cruz. Nós observamos aqui as etapas da cruz de Cristo. Mas agora vem a parte principal da mensagem de hoje. O que a cruz tem a ver com a minha e a sua vida? A que nos interessa essa questão de cruz? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a cruz não é apenas para Cristo, mas ela é também para as nossas vidas. Irmãos, a cruz, ela é para a minha e para a sua vida. O texto que nós lemos lá de Mateus 16, 24 diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo e tome a sua cruz. A cruz para mim e para você, que queremos seguir Jesus, ela não é uma opção. Ela é um mandamento. Jesus falou, pegue a sua cruz. A cruz só é uma opção para quem não quer seguir a Cristo. Se eu não quero seguir a Cristo, não tem cruz. Mas se eu quero seguir a Cristo, se Deus me chamou para segui-lo, então existe sim uma cruz na minha vida. Nós precisamos entender que os eventos que nós lemos aqui a respeito da crucificação de Cristo são os eventos que relatam espiritualmente a minha e a sua crucificação. Irmãos, Deus falou ao meu coração que nós que estamos aqui reunidos hoje para ouvir essa mensagem, muitos de nós estamos passando por um período de crucificação. Se você não sabe, você está passando por um período de crucificação. Eu estou passando por um período de crucificação. E a crucificação, muitas vezes, ela começa com uma notícia. Jesus, quando ele estava reunido no jantar, ali foi dada a notícia. Existe um traidor, a coisa vai piorar, eu vou ser preso. E aí iria acontecer tudo o que veio pela frente. Então, a primeira coisa que acontece na nossa jornada a caminho da nossa cruz é a notícia. Existe uma notícia, olha, querido, você vai ter que passar por um processo. Você vai ter que passar por algo. Às vezes pode ser que essa notícia ela venha na forma de algo ser retirado da nossa vida. Quando Deus tira algo da nossa vida, e aí ele começa a dizer, olha, está na hora de você seguir o teu caminho de cruz. Às vezes pode ser no nosso ministério, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho. Às vezes pode ser uma cruz que ela acontece dentro da nossa casa, em relação a um filho, em relação a um ente querido, alguém que é próximo. Então, muitas vezes, o nosso processo de caminhar para a cruz, ela vem com essa mensagem. A segunda coisa que você precisa entender no seu processo de crucificação é que você precisa servir.
Aquelas pessoas que estão te levando para a cruz, aquelas pessoas que provavelmente serão usadas para fazer com que a sua cruz aconteça, são as pessoas que no seu processo de cruz você precisa servi-las. Foi justamente isso que Jesus fez. Quando ele lava os pés, ele está dizendo, olha, apesar dos pesares, apesar de tudo, apesar de todo o processo que eu tenho que passar, eu estou aqui para servir vocês. Nós precisamos entender que a cruz, ela é um processo onde Deus trabalha nas nossas vidas. A cruz, irmãos, é um processo de esvaziamento. Depois, ele anuncia que seria traído, e na sequência, Jesus vai para o Getsemane. Eu acredito, irmãos, que alguns aqui irão se identificar em fases diferentes. Talvez você esteja na fase da oração do Getsemane. Talvez você está na fase onde você está orando a Deus e você está falando, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento esse sofrimento, eu não aguento essa luta, eu não quero passar pela via crucis, eu não quero passar por esse problema, eu não quero enfrentar essa dor. Mas se o seu coração estiver alinhado com o dele, você vai dizer, Senhor, mas acima de tudo eu quero que seja feita a tua vontade. Eu posso querer evitar o sofrimento, eu posso querer evitar a minha cruz, mas eu não quero evitar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, a cruz é um caminho de renúncia. E aqui Jesus fez a maior renúncia que alguém pode fazer. Eu renuncio à minha própria vontade, né? E submeto a minha vontade à tua, para que ela prevaleça. Depois vem o momento em que Jesus ele é realmente preso, e aí a prisão é a consumação daquilo que precisava acontecer. A prisão é aquele momento onde você se vê sem saída. A prisão é aquele momento onde você se vê numa situação que você não tem mais o que fazer. Porque preso, irmãos, não tem o que fazer. Ele está aprisionado, ele está limitado a uma cela, a um perímetro reduzido. O preso, ele não pode escolher a sua comida. Ele tem que comer aquilo que dão, quando tem, a hora que tem, na temperatura que for servida. O preso, ele não tem escolha. E aí depois da prisão, o que acontece? Jesus ele passa por 2 julgamentos. Talvez você esteja no período do julgamento. Talvez existam pessoas aqui que estão sendo julgadas pelos seus próprios irmãos. Talvez você esteja sendo julgado por pessoas que você caminhou junto. Talvez você esteja julgado por pessoas que comeu na mesa com você, que bebeu com você. Pessoas que participaram da sua vida como os discípulos participaram da vida de Jesus. Pessoas íntimas, próximas, pessoas que você abriu a sua casa, pessoas que você abriu a sua intimidade. Isso faz parte do processo de cruz. Para você morrer, para eu morrer, a gente precisa às vezes entender o que significa uma traição. Qual que é o peso de um julgamento? Qual que é o peso de palavras que são lançadas sobre as nossas vidas que nos ferem, que nos machucam? Depois ele passa pelo julgamento civil, ou seja, quando aqueles que tentam te derrubar não têm força para isso, eles vão buscar recurso de quem tem. Os judeus, mestres da lei, não podiam crucificar Jesus. Então eles foram buscar recursos em autoridades, em pessoas que podiam fazer aquilo. E tem pessoas que, não satisfeitas em te acusar, elas vão buscar recursos para poder te detonar, para poder tirar tudo de você, para poder te deixar na sarjeta.
Mas eu quero que você entenda que você está no processo de cruz. E o processo de cruz, ele é um processo de Deus. Depois disso, irmãos, vem o que? Os açoites, a coroa de espinhos, a ridicularização, a zombaria. Talvez você esteja nessa fase. Talvez pessoas estão zombando de você. Talvez pessoas estão não te maltratando fisicamente de forma agressiva, mas estão machucando você com palavras. Estão ridicularizando o seu chamado, a sua vida, o seu ministério, a sua família, as suas atitudes. Estão detonando as suas emoções através de palavras malditas, através de palavras imaturas. Isso faz parte do processo de crucificação. E aí chega então o momento da cruz. E aí, irmãos, o momento da cruz é o momento de esvaziamento pleno. É onde não existe mais possibilidade nenhuma, porque quando nós estamos presos, nós ainda usufruímos de algumas coisas. Eu posso me mexer, eu posso me locomover, dependendo da prisão. Tem banho de sol, tem atividade esportiva, eu me alimento, eu converso com outros presos, mas na cruz não. Na cruz é só você e Deus. Não existe mais ninguém ali. A cruz é o local de abandono completo. A cruz é, inclusive, aqueles que eram próximos, que entregaram palavras como Pedro entregou para Jesus, que estaria com ele, mas que na hora da crucificação picou a mula. Bateu em retirada. A cruz é o momento onde até os escudeiros mais fiéis nos deixam. E aqui no caso, às vezes eles não deixam, não é por uma maldade, é porque eles estão com medo, eles querem preservar a vida deles. Então eles falam assim, deixa eu sair daqui, porque se já vão matar Jesus, pelo menos eu fico vivo. Algumas pessoas, no seu processo de cruz, vão sair da sua vida porque elas têm medo do processo que você está passando. E elas vão dizer assim, eu não quero passar pela cruz. Então eu prefiro pegar um Uber e ir para outro lado. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Deus está falando com você? A cruz é o nosso último suspiro. É o local onde nós agonizamos, nós respiramos fundo e fala, Senhor, na tua mão eu entrego o meu espírito. Eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Então só resta a mim nesse momento render-me ao Senhor. A cruz é o local de rendição completa, irmãos. Não tem recurso, não tem ajuda, não tem auxílio humano. O seu conhecimento não vale nada, o seu dinheiro não vale nada. Os seus amigos não valem nada. Nada tem sentido, tudo perde o sentido na cruz. E aí depois que você tiver entregue a sua vida na cruz, vem o depois da crucificação. Quando Jesus de Arimateia pega o corpo de Jesus junto com Nicodemos, você sabe o que isso significa, irmãos? E o que Deus está falando com você? É que depois da cruz você não estará sozinho. No momento que você estiver desfalecido, ou falecido, né, palavra melhor, que você já não tem mais nada, que você não tem mais o que oferecer, que você não tem mais o que fazer porque você morreu, Deus vai mandar pessoas para cuidar da sua vida. Deus vai colocar pessoas para te colocar numa nova estação, para te colocar num lugar. Deus não vai te deixar desamparado, Deus não vai deixar com que você seja comido pelos animais na cruz. Deus não vai deixar com que zombem do seu corpo, não. Ele sabe que você está desprotegido, desamparado, sem força, e Ele vai colocar um José de Arimateia na sua vida.
pessoa que vai te acolher, você ainda moribundo, vai te enrolar em panos caros, em tecidos caros. Obviamente isso é uma linguagem espiritual, significa o zelo, o cuidado. Não estou falando de valor monetário, mas é o cuidado, o zelo que Deus tem de te colher, de te abraçar. E mesmo que os teus algozes, mesmo que as pessoas que te levaram ou foram usadas de forma liberada por Deus para te levar até a cruz, mesmo que essas pessoas queiram profanar o seu corpo, mesmo que essas pessoas queiram apagar a sua vida, apagar o seu nome da história, dizendo, olha, Deus não está com ele, Deus vai matar esse projeto, Deus vai matar isso que ele está fazendo. Ainda assim, Deus vai colocar pessoas, mesmo que não sejam cristãs, para te proteger. Esse é um significado simbólico ali dos soldados. Na verdade, eles estavam protegendo aquilo que Deus iria fazer. E eles precisavam estar lá, irmãos. Porque se aqueles guardas não tivessem como testemunha, as pessoas iam dizer que o corpo de Jesus foi roubado e inventaram a história de que ele foi ressuscitado. Deus vai colocar pessoas na sua vida para testemunhar aquilo que ele vai fazer em você e através de você. Não precisa nem às vezes ser irmão, basta ser uma testemunha idônea, como esses soldados eram, para testificar e falar assim, olha, realmente, aquela pessoa que estava aqui detonada, que eu vi lá na cruz, agonizando, que morreu, que estava aqui há 3 dias, ela não está mais. Para nós concluirmos essa mensagem, a pergunta que o Senhor faz para as nossas vidas é: quem está preparado para a cruz? A verdade, irmãos, é que ninguém está preparado para a cruz, mas a cruz ela é necessária. Existe um texto lá em Filipenses 2, vamos ler aqui rapidamente. Filipenses 2, versículos 6 ao 11. Embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo. E ele nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, a cruz é o local de esvaziamento. Não tem como eu e você seguirmos a Jesus se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos. Você precisa entender que a cruz é o cume onde todo cristão ele precisa passar, ele é o ápice que todos nós precisamos passar para nós encontrarmos a Cristo Jesus. A cruz, do ponto de vista humano, ele pode ser visto como um local de punição, um local de fraqueza, um local onde os errados são punidos. Mas Paulo fala lá em 1 Coríntios que a cruz é a revelação do poder de Deus. Então, se você está passando por um processo de cruz, entenda que isso não é uma punição. Deus não está te castigando, mas Deus está revelando o poder dele através do seu processo de crucificação. Você precisa entender que para o homem, para a nossa humanidade, para nós que somos dessa terra, para que o homem morra, basta que ele esteja vivo. Para que o homem morra, na nossa sociedade, na nossa natureza humana, basta que ele esteja vivo. Mas diante de Deus, irmãos, para que um homem viva, ele precisa antes estar morto. O que Deus está falando para você é o seguinte: olha, o que eu estou fazendo na sua vida, eu estou te matando para que você tenha vida. Eu estou te esvaziando para que eu possa te encher. Eu estou tirando pessoas da sua vida para que eu possa colocar pessoas novas.
Eu estou finalizando uma estação dolorosa para que venha uma estação nova, uma estação abençoada. Uma estação onde você vai prosperar, onde você vai frutificar. Uma estação onde eu vou realizar através da sua vida aquilo que você não consegue fazer. Irmãos, ressurreição, só quem pode fazer é Cristo Jesus. Nós não temos poder para isso. Então Deus quer fazer na sua vida aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Então nessa noite eu te convido a você baixar a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida e eu quero que você comece a imaginar a cruz que você está passando. Eu quero que você comece a imaginar as dores que você tem vivido. Dores de rejeição, dores de traição, dores de se sentir sozinho, de se sentir abandonado. O Senhor está falando, o Senhor está falando que esse não é o teu fim. Na verdade, o Senhor está falando que esse é o teu começo. É o começo daquilo que você precisa passar para que Ele faça aquilo que é necessário. Irmãos, nós não podemos caminhar com as nossas ferramentas, com o nosso entendimento, com a nossa bagagem humana. Nós precisamos deixar os nossos conceitos, preconceitos, a nossa ciência para trás e permitir que o Espírito nos encha essa noite. Que o Espírito nos encha durante essa caminhada, durante essa jornada. O que Deus está falando para você é que existe uma luz. Talvez você não esteja vendo porque você ainda está no caminho de cruz. Talvez você visualize a cruz na sua frente, mas você ainda não está visualizando a ressurreição. O Senhor está falando, fica tranquilo, que depois que você cumprir a sua jornada, o seu processo, eu vou remover a pedra. Eu vou remover a pedra. Eu vou fazer com que você saia para fora. Eu vou fazer com que haja testemunho a respeito daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Irmãos, eu sei que às vezes nós somos imediatistas. Eu sei que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. Mas entenda o processo que Deus está fazendo na sua vida. Entenda que a cruz que você está passando, ela é necessária. Mas ela jamais será o teu fim. A cruz é o instrumento que Deus permite para que eu e você nos acheguemos a ela, para que dentro desse esvaziamento, a plenitude do Espírito invada o nosso ser, invada a nossa vida, e nós possamos transbordar daquilo que nós carregamos, que é transbordar de Cristo Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer por essa mensagem. Eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão presentes e daqueles também que estão ouvindo, Pai, ou que estão assistindo essa mensagem. Eu quero declarar que essa palavra, ela se cumpra. Eu sei que a cruz não é o desejo de ninguém. Eu sei que é muito mais fácil nós nos movimentarmos quando a palavra é de bênção, quando o Senhor vai liberar um galardão, quando o Senhor vai liberar algo que é bom para as nossas vidas, quando o Senhor quer nos presentear. Eu sei que é fácil nos movermos diante de palavras dessas e que são genuínas. Afinal de contas, o Senhor é um Pai abençoador. Mas eu sei que é difícil, Pai, nós nos lançarmos no nosso caminho de cruz e cumprirmos o teu chamado, onde o Senhor mesmo falou. Você quer vir após mim? Então pegue a sua cruz. A cruz é o nosso destino na terra, para que a gente alcance o céu. Não existe céu sem cruz. Não existe poder na sua vida, irmão, sem cruz. Então eu oro para que você possa experimentar sim a cruz, mas que você também possa experimentar a ressurreição. Que você possa experimentar também o poder de Deus, como o apóstolo Paulo falou. Porque a cruz é o poder de Deus, onde Ele se revela para nós. A cruz é onde os milagres acontecem. A cruz é onde as coisas se rompem na nossa vida. É onde a tua família prospera.
é onde o teu ministério vai acontecer. É na cruz, irmãos. E na ressurreição que você vai experimentar o tudo de Deus. Na cruz você vai deixar tudo de si para você experimentar tudo de Deus. O Senhor te pergunta essa noite, você está disposto a experimentar tudo? Você está disposto a renunciar a tudo? Inclusive a sua própria vida? Se você está disposto, fale isso diante de Deus. E se algum dia você já fez essa oração, reafirme o seu compromisso. Fale, Deus, eis-me aqui. Eu dou tudo de mim, Pai, hoje. Porque eu quero receber tudo do Senhor. E se passar pela cruz é o caminho, então que eu passe. Porque assim como o Senhor passou pela cruz com o Pai, eu sei que eu vou passar pela minha cruz contigo. E isso faz toda a diferença. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério. Não desista. Não olhe para trás. Não murmure. Lave os pés daqueles que te lançam pedras. Faça aquilo que Cristo faria. E Ele vai te colocar na posição que não é uma posição da cruz, mas é a posição de filho. Porque o Pai tem um lugar à mesa. E o teu lugar não é na cruz. O teu lugar é na mesa com o Pai. O teu lugar é desfrutar da presença do Pai, da proteção do Pai, dos cuidados, dos ensinos e do envio que o Pai tem para fazer sobre a sua vida. Então receba essa oração, receba essa palavra como uma palavra profética sobre a sua vida. Creia e não titubie. Creia, mas creia com fé. Que ela está se cumprindo e ela vai se cumprir para a honra e para a glória do Senhor. Amém.